Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um filme, um documentário, né, que está em destaque aí na Netflix, um documentário nacional, Democracia em Vertigem. Eu tinha visto no fim de semana, eu nem, sei lá, eu nem ia fazer vídeo sobre isso, mas daí começou a ser falado o filme, e principalmente porque hoje o New York Times divulgou uma lista com os melhores filmes de 2019 até agora, e colocou esse documentário entre eles. E assim, eu assisti o documentário, eu achei bem bacana, eu achei um documentário muito importante sobre o nosso cenário político, sobre a nossa história política recente. Essa Petra, ela é uma garota bem jovem, assim, 35 anos de idade. É, ela é uma diretora, vamos dizer assim, iniciante, né? Apesar de ter uma formação e ter já dirigido alguns outros filmes. Esse daí seria talvez o projeto mais ambicioso dela. E a diretora chama Petra Costa, né? Desculpa, não falei isso. Ana Petra Costa Andrade Gutierrez. E esse nome ele volta, né, depois na história, mas ela só usa Petra Costa. E assim, o filme ele é bem bacana. Assim, eu diria que o filme ele é mais sobre a Dilma do que qualquer outra coisa. Ele parece muito um filme sobre a Dilma. Apesar de ela falar da democracia em todos os termos, o tema ser a democracia, ela faz uma comparação assim com a idade da democracia e com a idade dela, a primeira eleição que ela votou, e mas essencialmente, sim, talvez devido ao acesso que ela tinha a Dilma, acaba sendo um filme muito sobre essa personagem fantástica da nossa história política que tem uma história totalmente conturbada, né? E a Petra, para situar melhor a história, assim, ela é filha de dois militantes, né? A mãe dela, inclusive, aparece no filme. Tem uma história muito parecida com a Dilma. Estudou no mesmo colégio que a Dilma. Foi presa na mesma prisão que a Dilma na época da ditadura. Mas em momentos diferentes. Elas não se conheciam. Quando ela levou a mãe para conhecer a Dilma, ela tem essa filmagem, essa conversa das duas. É uma cena bem bacana, assim, bem interessante. E bem. Como que eu vou dizer assim? É, não convencional, uma coisa bem descontraída. Como várias cenas do filme que ela tem um acesso muito curioso. Aliás, assim, o filme ele deve ter um valor cinematográfico, eu não consigo julgar tanto isso, eu não entendo tanto. Eu gosto visualmente do filme, assim, no geral. A fotografia do filme ela é bonita nos momentos em que ela tem que ser bonita. Apesar de eu não gostar das inserções de umas filmagens meio caseirinhas que ela tem, né? Que provavelmente os pais dela filmaram ela votando pela primeira vez. Eu não gosto desse tipo de inserção. Mas sei lá, cabe ali na narrativa dela. Ele é narrado pela própria Petra, que é uma leitora, assim, maravilhosa. Ela lê muito bem o texto que ela escreveu, assim, é bem bacana. E deve ter algum valor artístico, visual, tanto que o New York Times deu colocou ela nessa lista, né? Que por si só torna o filme um pouco mais relevante. Mas eu achei o filme interessante pelo o nível de acesso que ela tinha. Por essa militância, por ela ser muito próxima ao PT, a Dilma e tudo mais, ela tinha um acesso e ela teve momentos críticos do impeachment da Dilma, em momentos críticos da prisão do Lula. Tinha cenas que ninguém tinha visto até o momento, que estão ali no filme. Conversas com a Dilma que são bem intensas e bem bonitas. E ele é uma montagem bacana, um recorte histórico legal.
Agora sim, ele é enviesado, isso não dá para negar, né? A Petra ela é uma militante, ela tem um partidarismo dela, ela tem uma opinião política dela, isso é muito claro. Ela coloca os fatos negativos da história, né? Ela critica a associação do PT com o PMDB já ali no governo Lula, né? Coloca o Lula falando que no Brasil até Jesus Cristo teria que fazer pacto com o diabo para governar, nem referência ao pacto com o diabo que seria o Michel Temer, né? Mais ou menos. Ela tira algumas coisas de contexto, ela monta uma narrativa de uma figura mais messiânica para o Lula, é, mas assim é o viés dela, é o entendimento dela e a visão romântica dela desse período. E eu acho que assim, por mais que a gente não esteja falando, ninguém fala que é isento, ninguém pode falar que é isento o filme. Ela mesmo não imagino que ela não fale que é isento o filme. Mas ele é romantizado no sentido de ser assim, no sentido dela ser uma pessoa ter uma visão romântica desse momento, ter uma visão romântica da Dilma, ter uma visão romântica do Lula. Então, você tendo em mente isso, você tendo em mente que é uma visão da pessoa, é um filme que vale muito a pena assistir, porque ele reconta essa história recente que quase todo mundo que tá aí, né, viveu. E eu tava pensando hoje, assim, como é complicado, né? Assim, quem nasceu, quem é muito mais jovem, entrou aí, nasceu depois dos anos 2000, tá fazendo 18 anos agora, ele só pegou o pedaço assim. Ele era criança, muito novo, no momento da euforia que foi a eleição do Lula, do momento da euforia que foi que ele assume o governo carregado ali pelo sucesso da economia que o Fernando Henrique tinha implantado, né, tinha fortalecido do real, carregado pelo o sucesso da estabilidade que o Brasil estava adquirindo, fez ali avanços sociais imensos, distribuiu essa riqueza de uma forma, né, sem igual na história e trouxe uma esperança. Só que quem é muito novo, quem começou a ter consciência da vida, assim, lá para 2005, 2006, 2010, ele só pega a parte ruim, ele só pega o desande do PT, o momento que se abre a tampa da lixeira e tudo começa a feder. O momento em que você vê assim a corrupção para todo lado. Você vê que nada era tão bonito, nada era tão poético quanto se imaginava. E quem cresceu nesse ambiente de desilusão, nesse ambiente de é tudo corrupto, é tudo podre, é tudo assim, é, você entender essas pessoas ajuda a entender o surgimento desses jovens com ideias tão fixadas num conservadorismo e tal, num radicalismo de direita. Porque não tem nada que eles conheçam de diferente. Tudo que eles conhecem é uma política de esquerda podre, que é essa segunda metade, assim, que é esse momento onde começa tudo a sair dos trilhos, onde tudo começa a desandar. Então é difícil pedir para esse jovem olhar para esse documentário com o mesmo romantismo que a Petra olha. Uma pessoa de 40 anos, uma pessoa de 30, da faixa da Itália, a faixa etária dela, dos 35 até os 50 anos, talvez consiga simpatizar mais pela narrativa dela, talvez consiga se emocionar mais e talvez consiga entender esse romantismo dela. E eu não quero defender o governo da Dilma, o governo do Lula, crimes foram cometidos, ela deixa isso claro, assim, as alianças, ela dá umas torcidas assim num ponto ou outro,
Mas ela deixa claro que houve corrupção, ela implica, inclusive, assim, ela fala que ela é neta do Andrade Gutierrez, que fundou essa empreiteira, que é uma das envolvidas aí na Lava Jato, que é uma das empresas que se beneficiou demais nesses esquemas do governo Lula. Então a família dela se enriqueceu muito nessa roubalheira. Então ela tem uma visão crítica ao mesmo tempo que ela mostra que a família dela estava envolvida em obras desde lá do governo Collor. Então, talvez essa empresa da família esteja roubando desde antes da esquerda assumir, né? Não que isso exima de culpa ninguém, mas, né, tem essa visão crítica curiosa. É... De toda forma, eu gostei do filme, eu achei um recorte interessante, eu achei um filme bonito, um filme bem filmado, bem narrado. E eu acho que vale a pena ver, independente de você não não gostar, de você odiar, de você ter um ódio mortal da Dilma, ter um ódio mortal do Lula, vale a pena, mas assim, não vejo obrigado, né? Tá? Vale a pena se você tiver um de bom espírito e bom coração. Se for pra ver só pra xingar, deixa quieto, tem outros filmes e séries no Netflix, assiste lá que você vai ser mais feliz. E fora isso, para quem critica tanto a Dilma, essa Dilma ela era uma figura muito. Isso acho que o filme faltou um pouco. A Dilma era uma figura muito controversa no sentido que ela era ruim de discurso, né? Toda vez que ela abria a boca para falar, soltava umas besteiras e infelizmente ela vai ser lembrada justamente por essa oratória fraca, justamente por essa inabilidade política dela, e não tanto pelo lado de, de lutadora, que é o que mostra no filme. Isso eu acho uma pena, porque a gente gostava de brincar sobre a Dilma na época, gostava de fazer piada, sentia-se um pouco vergonha, da presidente falou essas besteiras, não sei o quê, mas ela, pelo menos, ela não falava essas besteiras por mal, né? Ela se atrapalhava ali nas coisas. Ela nunca foi uma política, ela foi criada ali pelo Lula. Ela era uma militante. O Lula colocou ela como uma protagonista, ela é uma protagonista involuntária e ela tenta fazer do melhor jeito possível dela. E, e assim, antes de você falar mal da Dilma, antes de você xingar alguma coisa, a gente tem que lembrar que hoje a gente tem um ministro da Educação, um ser humano igual o tal do Abraham Weintraub, que, diferente da Dilma, que falava as bobagens dela, da saudação da mandioca, por inocência, esse cara ele não entendeu que ele é uma pessoa de destaque e fala coisas na maldade. Hoje ele fez uma piada de extremo mau gosto sobre os dois ex-presidentes, chamando eles de drogas. Droga, literalmente, ele pegou a notícia bizarra de que o avião presidencial brasileiro fez o transporte ilegal de 39 quilos de cocaína e disse que já transportou quantidade de drogas maiores e perguntou se alguém sabe o peso da Lula do Lula e da Dilma. E assim, esse cara, ele esquece que quando você é ministro da educação, você é representante de toda a educação do país, você não é, sei lá, o Danilo Gentili fazendo piada na TV. Essa é uma piada perfeita pro Danilo Gentili fazer na TV. E eu acho que beleza ele fazer essa piada. Ou qualquer outro comediante fazer essa piada. Agora, um ministro da Educação do Brasil, ministro da Educação, ele não pode fazer um tipo de piada desse por pura maldade. Então, a gente tem que pesar esse tipo de coisa e talvez esse documentário ajude nesse sentido, de você ver um outro lado mais humanizado da Dilma e entender, talvez assim, ela não tenha conseguido ser uma boa presidente, isso
é certo, né? Vai, vamos dizer assim, é líquido e certo, porque ela não teve habilidade política o suficiente para se manter no cargo até o final do mandato. Ela tinha essas idiosincrasias, ela falava essas bobagens da mandioca, esses discursos confusos, o estoque de vento, mas ela nunca foi ofensiva com ninguém. Ela respeitava a liturgia do cargo, ela respeitava o que ela era. O Lula, assim, o Lula ele talvez seja mais bronco, talvez você consiga pensar no meio do que ele falava mais maldades e preconceitos, assim, que volta e meia as pessoas pensam e levantam contra ele. É, mas ele já era assim um orador com mais habilidade, vamos assim dizer. Mas sei lá. Era isso que eu tinha pra falar. Eu queria falar sobre esse filme que eu gostei visualmente, achei bacana. Eu precisava falar sobre esse ministro da Educação que é um animal assim. Cada vez que ele abre a boca e a gente fica sabendo porque o sujeito é ministro da Educação, é, é muito revoltante. E é isso. Obrigado por ter ouvido. Se você assistiu o filme, deixe seu comentário aí embaixo. E até mais.